Hélio Couto. Manual de Instruções da Ressonância Harmônica. Obstáculos ao crescimento. Fatores que atrasam a evolução do processo da RH. Autossabotagem. Dentre tantos fatores limitantes que emergem de nosso inconsciente, um dos mais nefastos é a autossabotagem. Trata-se de uma força interior que nos impede a procurar justificativas para permanecer onde estamos, para evitar o crescimento. A maioria das pessoas tem medo de encarar os desafios que uma mudança de paradigma exige. Isso provoca estagnação, preguiça e procrastinação, que com o decorrer do tempo, levam a uma vida fracassada. Quando se apresentam oportunidades que poderiam gerar crescimento pessoal, o indivíduo encontra alguma maneira de se sabotar. Toda possibilidade de mudança é percebida, a nível inconsciente, como algo diferente do modo como se habituou a ser, portanto, passa a ser perigosa. Assim, a pessoa adia indefinidamente ações que poderiam transformar sua vida para melhor. Mesmo quando existem problemas que queremos resolver ou objetivos que desejamos alcançar, é preciso determinação para sair da inércia, de nossa zona de conforto. O autossabotador puxa o próprio tapete inconscientemente quando surgem oportunidades de crescimento pessoal. Isso acontece quando, depois de um período variável de crescimento, se atinge uma fronteira onde está a programação limitadora. Crença. Nestes casos, normalmente, há medo do crescimento e do sucesso. Por isso vemos pessoas que começam e recomeçam muitas vezes, sempre apresentando um padrão comportamental de fracasso e autodestruição. São pessoas que criam um limite ao crescimento, uma fronteira bem definida, que pode ser uma faixa salarial, uma cota de felicidade pessoal ou um patamar de sucesso comercial. Vejamos alguns exemplos de pensamentos e comportamentos dos autossabotadores. Eu não mereço. Eu não sou bom o suficiente. Eu não consigo. Eu não me preparei o bastante. Eu não preciso de ninguém. Ninguém me ajuda. Eu não sou ninguém sem fulano. Depois eu faço. Nada dá certo comigo. Não tenho tempo. Não tenho mais idade. Se algo é de graça, é porque não presta. Não tenho dinheiro para isso. Sempre arranjam justificativas ou estão ocupados. Atrasam, adiam, procrastinam. Iludem-se, vivem com expectativas irreais. Desistem, não terminando o que começam. Delegam o controle de suas vidas para outras pessoas. Podemos superar a autossabotagem mudando as informações que nos foram colocadas na infância e geraram crenças restritivas. Mais ainda, podemos nos programar conscientemente para o sucesso e a evolução contínuos. Uma vez que a transferência de informação permite o acesso a toda e qualquer informação que já existiu, existe e existirá no universo porque essa tecnologia não é utilizada intensivamente. Será que é porque toda tecnologia avançada parece com magia, como disse Arthur Clarke? Ou será devido à zona de conforto em que as pessoas se enclausuram? Será que tudo que se fala sobre querer ganhar dinheiro, relacionamentos, poder, saúde, influência e tudo mais tem de acontecer dentro da limitada zona de conforto, sem que se faça nada mais para conquistá-los? Onde fica a curiosidade inata do ser humano? Onde fica a aventura, o desejo de desbravar o desconhecido? Onde fica a vontade de fazer mais, de usar todo o nosso potencial, de ir onde nenhum homem jamais esteve? De esticar nosso potencial até o limite do sobre-humano? De se tornar meta-humano? Essa é uma questão fundamental. Reclamar sem agir, sem usar tudo o que se tem à disposição para se ter uma vida digna de ser vivida, é a mais pura autossabotagem. Existe um pote de ouro além do arco-íris para aqueles que têm sede de vida, que querem o máximo e que dão o máximo de si mesmos na vida que ganharam para viver. Soltando o que não serve mais. A onda informação penetra no cérebro pelas sinapses e pelos microtúbulos dos neurônios, inundando o órgão com a luz dourada portando as informações. Isto se não encontrar nenhum obstáculo pela frente. Como já vimos anteriormente, no caso de um indivíduo cujo ego resiste às mudanças, surge em sentido contrário, uma energia escura que impede a passagem da luz dourada, o que atrasa o processo. Vejamos uma lógica simples. O universo tem leis que, se forem seguidas, promovem a felicidade, alegria, prosperidade, saúde, evolução, crescimento, etc.
Caso isso não esteja acontecendo na vida da pessoa, fica claro que ela não está seguindo as leis do universo. Que leis estará seguindo então? Todos os tabus, preconceitos, crenças, mentiras, lavagem cerebral, zona de conforto, medos, etc. Tudo que a família e a sociedade colocaram na cabeça da criança, criando um mapa que não corresponde ao território. Desfazer-se de tudo isso é a parte que cabe à pessoa. A onda de informação que entra facilita o processo, mostrando que toda mentira deve ser jogada fora. Contudo, essa lavagem cerebral é muito eficiente. A pessoa acredita que suas crenças construídas na infância são a mais pura verdade. Ela não as confere pessoalmente, não as questiona e nem procura descobrir a verdade por si só. Esse é o problema central e a principal causa de atraso no processo. Quando a pessoa se abstém completamente do seu ego, a informação entra em nanosegundo. Se os resultados demoram, é porque continua se apegando a crenças que não são reais, que não dão resultado. O universo é um lugar de leis. Se a pessoa está de acordo com essas leis, tem de dar certo. Isso é válido para todas as áreas da vida do ser humano. E se a pessoa acredita que sofrimento é bom? E se a pessoa acredita que Deus castiga, tortura e pune por toda a eternidade? Vitimismo. Quando tudo está indo bem e o progresso acontecendo, a pessoa encontra, inconscientemente, uma forma de pôr tudo a perder. Pode ser batendo o carro, ficando doente, perdendo o emprego, arruinando uma relação. É um padrão que acontece sempre. Perde tudo e tem de recomeçar. Isso acontece repetidamente até que a pessoa desiste. As desculpas são as mais sutis possíveis. Nunca a pessoa se responsabiliza pelo acontecido. Acredita sempre que é a vítima. Praticamente ninguém quer assumir que cria a própria vida com seus pensamentos e sentimentos, ou no jargão da física, que colapsa a função de onda. É muito mais fácil acreditar que houve um acidente de carro, ou que tem uma crise financeira e perdeu o emprego por isso, ou que a crise é que dificulta a chegada dos clientes, etc. Se a pessoa olhasse para dentro de si e analisasse o que escutou na infância, dos seus pais e parentes, professores e etc., entenderia o programa que está implantado na sua mente. Esse programa executa o que a criança aprendeu de todas essas pessoas. Por exemplo, a vida é uma luta. Rico não vai para o reino dos céus. Quem é pobre nasce pobre e morre pobre. Pobre tem de saber o seu lugar. Tem de suar sangue para ganhar dinheiro. Homem não chora. Lugar de mulher é na cozinha. Mulher não precisa estudar, é só arranjar um bom casamento. Se fizer isso ou aquilo, vai para o inferno, etc. Essa lista é infinita. Basta que a pessoa, honestamente, observe seus sentimentos para saber por que está criando a vida que tem. E por que todo esse medo do sucesso? Medo de quê? Tenho uma cliente com mais de 15 anos de estudos iniciáticos que continua com medo. Será que entende como é a vida espiritual ou não? Será que sabe como é a vida depois da morte ou não? Se souber, tem medo de quê? Se sabe, então, deveria ter medo de não fazer nada aqui, nesta dimensão. Deveria temer as consequências da omissão, da fuga, da covardia, do não cumprimento dos compromissos assumidos. Isso sim seria motivo de medo. Chegar do outro lado sem ter cumprido o que prometeu é uma coisa horrível. Aqui ela tem medo do sucesso, de agir, de crescer, de evoluir, porque podem fazer algo contra ela. Gostaria de pedir a consciência de Gandhi, mas tem medo de levar tiros, como ele levou. Portanto, não pede para não correr riscos. Por outro lado, também não pede a informação do dono de um negócio insignificante, porque é uma coisa sem expressão. A vaidade impede. Então, como ficamos? Nenhum ser de luz, nenhum nada. Fica na média? E na mediocridade fácil que com a vida? Nada. As descobertas científicas foram feitas pela média? E assim a vida passa. Entra ano, sai ano e nada de novo acontece. E o tempo passa rápido. Quando se der conta, já terá passado. E aí vem outra encarnação semelhante ou pior. O que vocês acham? Que ano curriculum vitae encarnatório de alguém medíocre? Dezenas, centenas de encarnações sem fazer nada. Sabemos que existe um campo eletromagnético que controla isso.
Quanto mais se acomoda ou se impede o progresso, mais se agrega energia negativa, antimatéria, informação negativa em nossos corpos espirituais. Tudo isso fica gravado e trará condições piores na próxima vez. As coisas, em vez de ficarem mais fáceis, ficarão mais difíceis. Isso não é castigo, é eletromagnetismo. Entendam bem a diferença. Lembrem-se de que o todo não castiga. O todo só ama, ou não acreditam nisso. Se não acreditam nisso, a lavagem cerebral foi muito bem feita. Pensem nisso. Os seres humanos é que criam toda a dificuldade para si mesmos. Adiar o crescimento pessoal é a coisa mais comum que existe e pode ser feito de 1000 maneiras, evitando ao máximo o crescimento real. A pessoa pode fazer cursos, viagens, leituras infinitas, iniciações, rituais, etc., e não agir para realmente mudar as condições de vida deste planeta. É necessário agir e agir em alinhamento com o todo, não ficar chutando para todos os lados, desesperadamente. Só filosofar não leva a nada. Com ação há crescimento. Quando se age mais, se cresce mais. Isso acontece desde um pequeno negócio até um império industrial. Crescimento traz crescimento. Quando se estuda, se entende com mais facilidade. O que se fará com que se entenda cada vez mais os saltos quânticos, podendo estes acontecerem com mais facilidade. Em todas as áreas, é isso que acontece quando se age. O crescimento exponencia o crescimento. Em muitos casos surge o medo de como os outros reagirão. Como os parentes, amigos, colegas reagirão ao meu crescimento em qualquer área. A maioria fica na zona de conforto para não desapontar ou criar conflitos com os demais. Assim, fica de acordo com a média da sociedade, na mediocridade, mas fica no grupo em paz. Uma pessoa perguntou numa palestra sobre o que os seres negativos podem fazer com quem cresce. Percebem o medo que está embutido nessa pergunta? Esse é o problema, que está no fundo de toda autossabotagem. Há muitos anos, em outra palestra, perguntei por que as pessoas não se entregavam ao poder superior. Esse é um dos 12 passos. Um jovem respondeu: se nós fizermos isso, eles nos matam.